Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta. Vamos trazer hoje o resumo da nossa quarta lição. Estamos estudando a epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos. A carta aos Filipos tem apenas 4 capítulos e hoje vamos finalizar trazendo o nosso resumo da nossa quarta lição, da nossa EBD. O título desta quarta lição: A vida cristã, triunfante e grata. Recapitulando, relembrando, Paulo escreve esta carta da prisão. Ele está preso em Roma e ele recebe os donativos que Epafrodito, seu companheiro, leva de Filipos. Paulo agradece e ele escreve esta carta, uma carta leve, uma carta pastoral, uma carta onde o apóstolo expressa a sua gratidão pela vida, pela generosidade, pelo exemplo que a igreja, que os irmãos ali de Filipos demonstravam. Obviamente que toda igreja ela precisa de alguns pontos a serem ajustados, e Paulo aproveita essa oportunidade para trazer algumas observações que se faz necessário, né? Então, o pastor ele tem esse cuidado com as suas ovelhas. Os objetivos da nossa lição: compreender os riscos do relativismo e do radicalismo, né? Nem excesso, nem falta. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é relativa. Deus não é relativo. Aquilo que Deus diz que é verdade, continua sendo verdade. Não é verdade hoje, amanhã pode não ser. Deus não se equivoca. Certo? Reconhecer a oração como meio para resistir à ansiedade e assumir o compromisso de zelar uns pelos outros. Então, nós vamos fechar aqui o nosso resumo deste último capítulo, aqui da carta escrita aos Filipenses. Esse último capítulo de Filipenses tem 23 versículos, como eu falei na primeira lição. É importante que você leia toda esta epístola. O texto áureo está aqui no capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E a nossa verdade prática: a graça de Deus assume a dimensão da nossa luta e nos habilita a enfrentar o que for necessário. Não é porque temos Deus, que somos o povo de Deus, que servimos a um Deus que tudo pode, que estamos isentos de problemas, de passar aperto, né? Não é simplesmente pare de sofrer, agora é tudo as mil maravilhas. A Bíblia não ensina isso de jeito nenhum, certo, irmãos? Então, o final aqui da carta, esse último capítulo, Paulo reserva esse momento não somente para trazer algumas exortações, algumas orientações finais, mas também para externar sua gratidão pelo apoio recebido, pelos donativos recebidos dos irmãos ali da igreja de Filipos, né? A igreja de Filipos, se não a maior, se não a principal, foi uma das que mais apoiou o apóstolo Paulo na questão desta ajuda solidária, sempre que o apóstolo fazia menção. Além de ajudar Paulo, as ofertas também eram direcionadas para os irmãos ali da igreja de Jerusalém, os irmãos mais necessitados. O primeiro ponto da nossa lição: exortações gerais, para falar sobre a estabilidade espiritual do crente.
os relacionamentos precisam ser curados e trata também, Paulo vem falar sobre moderação. Capítulo 4, versículo 1 diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados, ou firmes no Senhor. Paulo, lembrando novamente, ele está preso quando ele escreve essa carta, né? Mas ele não esquece do afeto, né? De agradecer a Deus pela vida, pelo testemunho da igreja de Filipos. A igreja, ela precisa apoiar a sua liderança, ela precisa apoiar o seu pastor. Muitas vezes, a igreja apenas recebe, né, está sempre tirando do seu pastor, e essa é a missão do pastor, né? Conduzir a igreja de Cristo, guardar as ovelhas do Senhor, proteger, alimentar com a palavra, sim. Mas a gente não pode esquecer que pastor também é uma pessoa, né? Que tem necessidades, que passa situações difíceis. E muitas das vezes ele não tem nem com quem conversar, com quem desabafar, né? Pastor, né, tem uma pregação do pastor Josué Brandão, que ele fala, o título da pregação é Pastor Também Tem Alma, né? Então o pastor ele sofre, ele geme, e muitas vezes ele é incompreendido. Então Paulo sentia esse afeto, ele recebia esse afeto, né, esse carinho, esse apoio, né, tanto espiritual, tanto emocional ali, psicológico, quanto financeiro, né, dos irmãos de Filipos. Então, ele é uma carta leve, uma carta de agradecimento, uma carta de ação de graça, né, ações de graças ao Senhor pela vida destes irmãos aqui de Filipos, certo? Então, Paulo está preso, mas ele também exorta esses irmãos. A gente viu na nossa lição passada ele tratando sobre a questão dos judaizantes, né, que sempre dava trabalho para Paulo, para o seu ministério. Paulo precisou tratar um pouquinho dessa questão aqui na igreja de Filipos também, assim como ele precisou tratar em Corinto, precisou tratar lá os Gálatas, e aqui também ele aproveita a oportunidade para trazer ajustar alguns pontos, né, que precisavam ser falados, né? Então, era necessário que ele fosse firme, certo? Então, a gente lembra que Paulo não estava escrevendo de sua casa, né? Ele estava escrevendo de uma prisão, irmãos. E as prisões, nesse tempo, nessa nossa era, já não são essas coisas, imagine naquela época, né? Nada agradável. Então, a preocupação de Paulo era com a estabilidade também, né, espiritual dos irmãos ali, dos crentes ali de Filipos, e trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade, a gente vive tempos de instabilidade espiritual, de instabilidade em todas as áreas, né? A gente vê as pessoas um dia está bem, no outro dia some, desaparece, a gente não sabe onde está, não existe aquela consideração, né? As pessoas são frágeis, não se firma na palavra de Deus, né? Qualquer coisa está mudando de igreja, está deixando de congregar, não diz o que foi que aconteceu. Então a gente vive essa época desses relacionamentos frágeis, né? Superficiais, artificiais, e é necessário que olhemos para os exemplos que a palavra de Deus
nos dá, né? Paulo, quando ele tinha a oportunidade, ele não deixava de exortar, de orientar, de ser firme quando necessário, certo? Então, é possível permanecer, a exemplo de Paulo, firme no Senhor e alegrar-se interiormente pela vida, pelo testemunho dos irmãos, porque o evangelho está sendo pregado, mesmo quando lá no fundo, né, às vezes estamos naquela dor, né, porque ele estava preso, né, ele estava encarcerado, mas isso não foi empecilho para ele tratar, né? A gente vê nessa carta aqui ele falando: alegrai-vos ou regozijai-vos. Uma vez mais digo regozijai. Como é que alguém está preso e está orientando as suas ovelhas que se alegrem, que se regozijem, né? Então, uma pessoa dessa precisa ter muito o Espírito de Deus na sua vida, porque como ele fala anteriormente aqui em algumas passagens, eu estou preso, mas a palavra de Deus ela é livre, ela não está presa comigo, né? Enquanto ele estava preso, alguns estavam pregando, alguns com motivações corretas, outros nem tanto. Mas como ele fala, o importante é que a palavra de Deus está sendo pregada, né? Há adversidades, há problemas, há situações que fogem ao nosso controle, mas o importante é que o reino de Deus está avançando, certo? E ele roga também por duas irmãs, né, que é Evódia e Sintique, né? Então, aqui do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3 desse quarto capítulo, ele incentiva os cristãos a permanecerem firmes no Senhor, né? Pede que essas duas irmãs, Evódia e Sintique, vivam em harmonia e pede ajuda para que essas mulheres sejam auxiliadas. Sejam auxiliadas, pois elas trabalharam com ele na obra, ali, na condução ali do Evangelho. Então ele adverte essas duas irmãs que elas possivelmente estavam havendo ali algum atrito entre elas, né? E Paulo precisou cuidar dessa questão também. Então, relacionamentos, infelizmente, né, uma realidade dentro da igreja, afetam e atrapalham o testemunho, né? Deus não trabalha no meio da divisão, né? Então, quem quer fazer parte de uma comunidade, um dos membros briga, se agride, ficam de mal um do outro, ficam sem se falar. Imagina, eu saio da minha residência, da minha casa, vou para a igreja, prestar cultos de adoração a Deus, mas não estou falando com o irmão, com a minha liderança, ou com alguém que, enfim, Deus vai receber essa minha adoração? O apóstolo João ele vai nos ensinar que como é que eu vou dizer que eu amo ao Senhor, que eu amo meu Deus, que eu nunca vi com os meus olhos físicos, mas eu estou de mal do meu irmão que eu estou vendo aqui todos os dias. Que amor é esse? Então, eu estaria me enganando, né? Então, Paulo tratou dessa questão pontual aqui também, é um exemplo para nós, né? Vamos nos reconciliar com nossos irmãos, manter a tranquilidade, irmãos, manter a paz, a nossa paz com Deus, né? A igreja é um lugar de pessoas enfermas, de pessoas que chegam doentes, sim, sempre foi, sempre será. Mas a partir do momento que eu deixo minha casa para me deslocar ao templo, à igreja, à casa de oração, para prestar meu culto a Deus, eu preciso estar leve. Ainda que as adversidades, né, os problemas venham, como vai dizer Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18, 19, ainda que a figueira não floresça, ainda que haja fruto, não haja fruto na videira, ainda que a questão esteja
a situação esteja complicada, servir a Deus, adorar a Deus, independe disto, né? Jesus nos ensina que passaríamos por dificuldades, por problemas. Servir a Deus, ser cristão, não é ausência de problema. É maturidade para, apesar dos problemas, ter a certeza, a convicção de que Deus é soberano, de que Deus tem o controle de todas as coisas, de que as nossas vidas estão nas mãos deles, mesmo com problema. Lembra daquele louvor? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. Será que adoramos a Deus verdadeiramente? Então, irmãos, a gente precisa reconsiderar nossa adoração, certo? O apóstolo está preso e está escrevendo e está dizendo: regozijai-vos. Uma vez mais digo: alegrai-vos, regozijai. Como é que alguém está preso, está encarcerado e está escrevendo para que os irmãos se alegrem, se confraternizem, que dê culto de ação de graça? Mas ele está preso. Então, atingir esta maturidade espiritual se faz necessário. É claro que nem todos chegarão nesta maturidade, né? Mas a intimidade com Deus nos leva a isso. Entende? Então, a igreja é um lugar de pessoas doentes, de pessoas que precisam ser curadas, ser tratadas, sim. Sim, né? Mas isso não quer dizer ausência de problema. O Espírito de Deus não vai produzir doença, mas saúde. Então, é necessário que andemos em harmonia, em união. Alguns vão ter mais maturidade do que outros. Sempre foi assim, sempre será assim. Tem um momento que Paulo chega e diz: vocês são meninos, né, em outra carta aqui. Vocês continuam, aos Gálatas, por exemplo. Vocês não amadureceram, porque os irmãos ali da Galácia tinham deixado o evangelho genuíno e tinha se deixado influenciar pelos judaizantes. Então estavam se voltando, ou não voltando, na verdade, que eles não eram judeus, né, mas se deixando escravizar pela lei, quando os judaizantes estavam exigindo que eles se circuncidassem. Então Paulo chega e diz: me admiro, eu estou perplexo, como vocês estão depressa, estão deixando o verdadeiro evangelho para aderir a um outro evangelho que nem evangelho porque não existe dois evangelhos. Entende? Então, é necessário que tenhamos esta maturidade, irmãos. E como é que ela vem, que essa maturidade vem? A partir do nosso relacionamento com Deus. Da nossa vida de oração, de consagração, de meditação na palavra de Deus diariamente. Entende? A palavra de Deus é nosso alimento diário. Então, Paulo lembra que eles haviam trabalhado, essas irmãs, né, Evódia e Sintique, elas haviam trabalhado ao lado dele no Evangelho, e que seus nomes estavam escritos no livro da vida. Porém, existiam esses pontos, essa questão aqui, que precisava ser resolvida. Então, ele pede que Evódia e Sintique vivam em harmonia e pede ajuda para que essas irmãs sejam auxiliadas, né? Pois elas trabalharam com ele na obra do Evangelho. Elas haviam colocado, vamos dizer assim, né? O nosso comentarista aqui traz essa questão, o eu acima do nós, né? E no reino de Deus, nós somos uma comunidade, né? A igreja, ela é uma só, mas este é um corpo, como Paulo vai falar aos Coríntios,
Mas este corpo, ele tem vários membros, vários órgãos que contribuem, que trabalham para que o corpo, que é um só, esteja sadio, né? A mão, o pé, eles não são individualistas. Se um está doendo, está sofrendo, todo o corpo vai sentir. Então, Paulo trata dessa questão também aqui, né? Questões pontuais que toda igreja precisa desta atenção, certo? Versículo 5, né, capítulo 4, vai falar sobre moderação. E seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Moderação significa a virtude de permanecer na exata medida, né, com medimento, equilíbrio, nem mais nem menos, né? Um estilo de vida equilibrado, controlado, evitando excessos extremos. Então, Paulo traz essa questão, né? Pontua essa questão também, e ele continua dizendo: alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. É uma das falas principais de Paulo aqui nesta carta, e ele orienta os irmãos a viver, né, a serem conhecidos pela mansidão, né, que é o segundo tópico da nossa lição, o perigo da ansiedade, e ele vai falar sobre a importância da oração nesse trato da ansiedade, termos paz com Deus e também termos pensamentos saudáveis, né? O ritmo de vida que levamos nesta sociedade sem limites, diariamente tem conduzido, né, as pessoas a pensar que é normal viver ansiosos. Então, vivemos a era da ansiedade, a época da ansiedade. Ser ansioso é ruim? Depende. Todos nós temos um padrão de ansiedade, né? Ser ansioso não é ruim. O problema é quando esta ansiedade atrapalha a nossa vida, né? Está gerando uma questão, trazendo problema para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, entende? Aí no versículo 6, Paulo diz: não andeis ansiosos, ou não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, seja as vossas petições conhecidas, sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ação de graças. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem orientação para vencermos a ansiedade, e a primeira delas é a oração. Está anulando aqui a experiência médica, psicológica, de forma alguma. Mas como povo de Deus, primeiramente, em tudo em nossa vida, a gente tem que apresentar a quem? Não era Deus? Se vamos a um atendimento médico, uma consulta médica, não é necessário que antes apresentemos ao Senhor? Sim. E como é que apresentamos ao Senhor? Através da oração. E tratando a questão aqui da ansiedade, irmãos, a Organização Mundial de Saúde, né, aponta que o Brasil possui a população com maior prevalência de ansiedade no mundo, né? São dados que nos levam a pensar 9,3 aproximadamente por cento da população brasileira vive este boom da ansiedade, essa questão de viver ansioso, né? Vivemos a geração do imediatismo, da instantaneidade, né? Vivemos ansiosos por tantas coisas. A psicologia
ela vai pontuar que a ansiedade, quando ela começa a prejudicar, é excesso de futuro, né? A gente ou está preso a questões do passado, ou estamos nos agarrando a algo que nem aconteceu ainda. Daí vem a questão da ansiedade. E esquecemos de viver o presente. Entende? Esquecemos do presente, ou estamos presos no passado, a depressão, questões não resolvidas, ou a ansiedade, né? O futuro, apego a algo que nem aconteceu ainda, e esquecemos de viver o presente. E esta questão da pandemia, né, da ansiedade, ela se intensificou muito mais depois do Covid-19. E dentro das igrejas não é diferente. Então Jesus nos ensina, Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, a não vivermos ansiosos, a olharmos para os pássaros, né, que não plantam, não regam, e o Pai diariamente lhes dá o alimento. Nos ensina a olhar para os lírios do campo, né, que pela manhã estão lindos, estão belos. Então, se o Pai cuida de cada detalhe desses, por que não cuidará de nós, né? Não olhará por nós. Mas nós esquecemos da palavra de Deus, nos apegamos às vicissitudes, né, os problemas diários, esquecemos de viver dia após dia, sendo gratos a Deus por cada conquista, por mais simples que ela seja, né? Gratidão. O primeiro passo para uma vida equilibrada é ser gratos diariamente, irmãos. Viver uma dádiva, né? O problema da humanidade é que o homem nunca está satisfeito. Ele vive preso nessa questão do poder ter, do poder querer, de nunca estar satisfeito. Então vive nesse boom dessa ansiedade, dessa depressão, ansiedade ou depressão, ou tem um demais e falta outro, e vice-versa. Então o cristão tem que ser equilibrado. Todos nós vivemos essa questão da ansiedade. A ansiedade não é o problema é o excesso dela, entendeu? O excesso dela. Então a gente precisa pensar a nossa maneira de viver. E Paulo trata dessa questão também. O apóstolo está preso. Imagina estar preso e estar falando sobre essas questões tão importantes. E continua dizendo: alegrai, irmãos, regozijai no Senhor. Não é a minha prisão que vai impedir, que vai ofuscar a graça de Deus na vida de vocês, né? Então, Pedro também, o apóstolo Pedro, na sua epístola, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, né? Pedro diz que toda ansiedade deve ser lançada sobre aquele que tem soberana e graciosamente cuidado de nós, Deus. Por que viver ansiosos, né? Então, a gente precisa refletir sobre a nossa maneira de viver. Paulo ensina a não vivermos ansiosos, mas apresentar tudo a Deus em oração, né? Com súplica, com ação de graça, né? Como resultado, a paz de Deus que guarda nosso coração e a nossa mente, que é aqui o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, né? Então, há uma diferença entre paz com Deus e paz de Deus. A paz com Deus diz respeito à nossa justificação. Com o pecado, esta aliança, esta paz
Esta comunhão ela foi rompida, né? Com a nossa justificação, nós retornamos a esta paz com Deus. Quando alguém é salvo, ele é justificado, ele acaba essa inimizade, né? Que existia. Então, nós passamos a ter paz com Deus, a paz restaurada, né? E a paz de Deus é a que Ele nos concede em todos os momentos da nossa existência, inclusive nos momentos difíceis. Eu tenho paz, eu tenho uma paz de Deus na minha vida, independente das circunstâncias. Falei de Abacuque, né, um pouco mais atrás. Ainda que a figueira não floresça, a paz de Deus habita na minha vida. Eu tenho esta paz, e esta paz, ela independe das questões da vida, né? Da enfermidade, da falta daquilo que eu desejo, mas não posso ter. Porque nem tudo é para mim, nem tudo é para você. E a gente vive, né, olhando para o outro, as pessoas se apegam muito a isso, né? E às vezes não é assim. A vida não é assim. A vida é difícil. A vida é difícil. Então a gente precisa entender isso, né? Vivemos nessa situação de nunca estarmos satisfeitos com nada. Sempre estamos em busca de algo. E muitas vezes se esquece de agradecer, ser grato pelo que tem, pelo que é, e vive preso nessa ansiedade de sempre estar, né, atrás de algo, desejando algo, e às vezes não é assim, irmãos. Então a gente precisa compreender e entender que nem tudo é para nós, né? Nem tudo é para mim, nem tudo que eu desejo Deus vai me dar, porque Deus conhece a minha estrutura, Deus conhece os meus limites, Deus conhece que talvez se eu possuir determinada coisa vai ser ruim para mim, Deus conhece. Então quando nós oramos, Senhor, entrega a minha vida nas tuas mãos, tira de mim aquilo que não te agrada, é isso, nós estamos dando a posse ao Senhor, para que Ele cuide da nossa vida. Aí, quando às vezes desejamos algo e não conseguimos possuir, nos frustramos, nos decepcionamos e esquecemos de que entregamos nossa vida a Deus. E Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. E aí se vive nessa questão, né? Insatisfeito com tudo, nunca agradecendo, sempre procurando problema, né? Dificuldade, insatisfeito com a vida. Então a gente precisa refletir também, irmão, sobre estas questões, né? Muitos vivendo nessas crises existenciais, né? Nunca satisfeito com nada. Então esta paz que excede todo entendimento, ela é caracterizada pela segurança que sentimos em nosso íntimo, que a despeito da dor, das adversidades, das vicissitudes, né? Das angústias, das lágrimas, das perdas, das decepções que a vida, né, traz, sabemos bem lá no fundo que nosso ser, né, do nosso ser, que Deus está no controle. E assim a ansiedade ela é vencida, certo? E o versículo 8 fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, que é justo, que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai, né? Então, pensamentos errados levam a comportamentos errados. Somos aquilo que pensamos.
Jesus vai falar que a boca vai verbalizar, vai expressar, vai externar aquilo que o coração está cheio, né? Então, o coração de todos nós é um campo de batalha. É um campo de batalha. Os especialistas concordam que a ansiedade pode bombardear a mente com pensamentos negativos, os quais parecem incessantes, né? E desvia o nosso foco de Deus. Então, a ansiedade ela é caracterizada por uma preocupação excessiva com o futuro, como eu já pontuei, né? Mas alguns minutos. Então, é comum a pessoa ansiosa imaginar cenários negativos sobre situações que ainda não aconteceram ou ter pensamentos intrusivos que tiram o seu sossego, a sua paz. Né? Então, apego excessivo ao futuro. Nem aconteceu ainda. E já estamos sofrendo. E esquecemos de viver o presente. Né? Então, Paulo faz uma lista de 8 virtudes que devem habitar nossa mente e que serve de referencial para chegarmos, para cuidar do nosso interior também. Né? Honestidade, ser verdadeiro, ser justo, ser puro, ser amável, de boa fama, virtuoso, louvável. E reforça o exemplo do seu próprio ensino e prática, né? Do seu próprio ensino e prática. Ele está preso, está tratando destas questões aqui pontuais com os irmãos ali de Filipe. E fechando o terceiro tópico da lição, agradecimentos e saudações finais. Vai falar sobre a atitude dele, a atitude dos filipenses e também, né, do nosso Senhor. Então, Paulo deixa para expressar seus agradecimentos, ele está fechando aqui, finalizando a carta, agradecendo pelos donativos recebidos dos irmãos de Filipos, ele deixa para agradecer isso aqui já no finalzinho da carta. O versículo 10, olha Paulo falando sobre alegrar, né? Ora, muito me regozijo no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos torneis lembrando, mas não tinhais tido oportunidade. Ou alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, né? Outra tradução, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O Paulo, ele transborda de gratidão para com os irmãos da igreja de Filipos, a igrejas que fazem os pastores gemerem, né? São apenas pedradas críticas, mas nunca apoia a sua liderança. Né? Aqui com a igreja de Filipos não foi assim. Os Filipos fazia Paulo se alegrar sobremaneira, né? A igreja já havia encaminhado em 2 outras ocasiões ofertas para o apóstolo Paulo, mas não era tanta questão do valor, né, da oferta recebida que alegrava Paulo, mas a atitude daquela igreja. É uma igreja sempre solícita, né, sempre atenta, né, a essa questão de olhar pela sua liderança, né? Então, a igreja que desenvolvia ali o fruto do Espírito no seu meio, né? E o versículo 15 diz: E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Não foi a primeira vez que a igreja de Filipe ajudou o ministério de Paulo, né? O apóstolo não recebia pagamento pelo seu trabalho, regra geral, né? Ele trabalhava, ele era fazedor de tenda, né? Ele mantinha esse ofício justamente para evitar, né, ser pesado aos irmãos, também para não dar vazão, né, aos judaizantes, né? Que era um problema no ministério de Paulo. Então, mantinha-se trabalhando no seu ofício
e fabricante de tenda, pois havia muitos inimigos e falsos mestres que, por certo, abusaria do seu exemplo e lhe atribuiria más intenções, né? Por exemplo, na igreja de Corinto, a gente vê lá em 2 Coríntios, os judaizantes, eles cobravam para ensinar, para pregar. E por eles cobrarem, e Paulo não, eles diziam que o ministério de Paulo era de segunda categoria. Porque Paulo não cobrava. Olha, se não cobra, é um ensinamento inferior. Então, Paulo precisou, ele dá o exemplo. Então, o obreiro, primeiro ele precisa ser exemplo, para depois exigir. Ele precisa dar o exemplo, para depois esperar dos outros, né? Então, a liderança, ela precisa ser exemplar. Olha o que Paulo fala a Timóteo, né? Para ser exemplo para os demais, tá? Então, a igreja de Filipos, né, pelo menos 2 vezes mandaram oferta quando Paulo estava em Tessalônica e outra vez quando Paulo estava em Corinto, né? Agora, mais uma vez, quando Paulo está aqui em Roma, Paulo está preso, né? Aqui é o versículo 18, né? Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro, né, de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, uma vez mais, a igreja de Corinto, né, assistindo o apóstolo Paulo. Versículo 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, né? Então, a gente vê Paulo aqui, ele agradece o cuidado dos filipenses,